Euronet Plus. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre com o Begonha Inigues e também com Olivier Bonamici. Bem-vindos mais uma vez. Ora, viva. Boa noite. Deixem-me perguntar aqui ao Olivier, estás deprimido? É que anda aí uma depressão, Olivier, que vai trazer chuva e até poeiras. Tem alguma coisa a ver contigo, Olivier? É assim, não tem nada a ver comigo, mas no entanto tu deves ser o 45ª pessoa. Também tinha que perguntar, na verdade. Mas eu sabia sim que isso não é a primeira vez que tenho o nome de uma depressão. Eu que não sou nada por norma pessoa deprimida, pois não nunca apanhei, mas não parece. Mas, olha, Begonha, estamos alinhados. Haverá Sabes uma depressão, que eu Begonha? pensei, eu disse, o Sérgio vai perguntar sobre isto. Sim, quando eu vi que se aproximava a depressão Olivier, disse, o Sérgio vai perguntar no começo do... Mas quando é que ela é a depressão, Olivier? É este fim de semana. Este fim de semana. Sim. Já estamos a sofrer algumas consequências. Tu imagina a força de uma depressão, Begonha. Pois, é isso que eu ia perguntar. Como é que será uma depressão atmosférica, Begonha? Muito rapidamente. Pois será forte, não é? Mas alegre. Como é a depressão Olivier. Está feita a introdução para este Visto de Fora. Vamos olhar para os temas que dominam a atualidade europeia. Euronet Plus. Tarifas. A atualidade está quase monotemática e centrada nas decisões de Donald Trump, que, entretanto, decidiu suspender por 90 dias, 3 meses, a aplicação das taxas adicionais, incluindo a União Europeia. Como é que interpretam este aparente recuo, se bem que temporário, de Donald Trump? Begonha, é o que pergunto. Trump percebeu que, se calhar, estava a cometer um erro até para a própria economia norte-americana? Há uma palavra, surreal, ao mais puro estilo Trump. É dizer, mas as pessoas que pensavam do Trump? O Trump muda de ideias, ainda que tenha todo estudado e os seus assessores o asesorem e tinha um plano, é verdade. O Trump é Trump. É dizer, no seu mais puro estilo. Viram há uns dias naquele sentar, não é? Ele a dançar e a rir e a mudar as vozes. Sim. É dizer, ele viu que aqui isto não estava a bater certo. Imaginem na Casa Branca os seus assessores que se as está a filtrar, que há discrepâncias internas. Imaginen os máis sesudos, os que teñen máis sentido común, os máis certiños, en luta con os que van da mão do Trump, non é? Os asesores. Non, é mellor isto, é mellor outro. Non, mantemos. É dizer, estaban a ver, desde o momento que o presidente dos Estados Unidos abriran as bolsas nos Estados Unidos e pediu calma, iso, que algo se as estaba a vecinar, non é? Por volta das 3 da tarde. É dizer, de ontem. Por qué? Porque isto estaba a ficar de rastros. Tiveran de facer unha solución de emerxencia, mas unha solución de emerxencia o máis puro estilo Trump. Isto non foi, isto foi imprevisível. Estamos nun mundo con a era Trump imprevisível. Tiveran de recuar no momento, no instante. Ok? Com muita discrepância interna dentro dos assessores. Como é que fica perante este recuo de Trump, Olivier, a relação com a Europa? A União Europeia tinha uma resposta preparada, com taxas de 25% sobre alguns produtos que importa dos Estados Unidos. Era uma resposta prudente? Sim, eu acho que era uma resposta prudente, muito bem feita, na minha opinião, da União Europeia. É complicado trabalhar com Trump, porque, lá está, como dizia Begonha, ele é imprevisível, não é? Ele é imprevisível e, se me permite, também cai cada vez mais no ridículo. Eu acho que se não fosse o presidente dos Estados Unidos, isto é uma palhaçada. Isto é muito grave o que está a acontecer, porque ele mexe... Estamos a falar de emprego de pessoas. E eu acho que esta história primeiro acabar. Eu estava a pensar, hoje, dia 10 de abril, vou-me lançar, eu acho que esta história pode muito mal acabar. Como assim? Pode mal acabar, vamos ver com a justiça, porque eu acho que qual é a legalidade disto tudo também não sei. Tu não podes dizer tudo e o seu contrário. Depois há mecanismos, estamos a falar de um grande país democrático e vamos ver. E há erros que eu não descarto por parte deste homem. Agora, na política tu podes dizer qualquer barbaridade, tu podes ser eleito. A prova é ele disto. Na economia é um pouco diferente. Existe o mundo real. Certo. E eu acho que o mundo real vai fazer com que ele foi apanhado. Apanhado! Já está a acontecer, não é? Exatamente. Ele foi apanhado. Mas o que é genial
é que este mundo ele está envolvido de complotistas. Ele é um complotista incrível, não é? E quase todos os braços direito e braço esquerdo são quase todos complotistas. E é genial que hoje em dia vem dizer que tudo isto era quase uma estratégia. Isto é genial. Não, mas é que é genial. Ou seja, eu estou surpreendido. Mas imagina uma palhaçada ao seu maior nível. Mas imagina o que é trabalhar com o Trump. Deve ser... É dizer, uma coisa, um louco destes. Quase insuportável, Mas- porque não sabemos o que é que pode acontecer, não é? Mas sabe o que é grave nisto tudo? Sim. Begonha falava muito da imprevisibilidade e tudo isto. É que na economia o mais importante é a confiança. E a confiança e a Exatamente. previsibilidade. Respeito, tu eres capaz de investir num país. Eu não. Eu, o meu dinheiro, eu investo. Então, Até, isso pelo menos, é um, Mas é um olha, bom tópico, está- Begonha, é um bom tópico, Begonha, para perguntar como é que fica a Europa no relacionamento com os Estados Unidos. Terá argumentos para manter a situação como está e esta suspensão das tarifas passar a permanente? Pois eu estou a ver que a Europa fica muito bem. É dizer, durante há 8 anos que facemos este programa e temos sido, quando ten acontecido algo que non concordamos, temos sido críticos con a Unión Europea, temos tentado ser obxectivos, mas neste caso eu teño de dar unha salva de palmas para a Comisión Europea, para os nosos gobernantes na Europa, para a Úrsula von der Leyen, porque estamos da mão. É dizer, a Europa ten respondido rapidamente e agora eu acho que o que van facer realmente é esperar un bocado a ver, porque con esta imprevisibilidade do Trump tú non podes, ele pode dar esta tregua de 90 días, mas depois non sabes se de aquí a 2 días vai mudar, non é? Sim. Por iso acho que a Europa ten de ser certiña, ten de estar moito atenta e ten de ir da mão unida a nível os diferentes gobernantes da Europa en termos xerais unidos e esta resposta directa, dura e moito eu acho que certeira da Comisión Europea, dos representantes europeos nas súas comunicações a opinión pública, non é? Sim. E entón acho que van esperar un bocado, porque que van facer? Agora dizer, non, agora recuamos. Non, é dizer, Europa non é Trump, Europa non é o goberno actual dos Estados Unidos. Sí. Por tanto, non sabemos se o Trump amanhã, amanhã sexta-feira, vai acordar e vai dizer, hoxe é sexta-feira, Já e põe as então, tarifas. é sexta-feira, vou mudar aquí, vou para a Florida, no avião, e vou dizer aos xornalistas, porque agora a moda é falar co ruído de fundo, non é? Portanto, perante essa imprevisibilidade, há que haver união na Europa no relacionamento. Olivia, acreditas que de facto há capacidade de argumentos para a Europa manter a situação como está e Sim, evitar... temos um trunfo que é a calma, a Exatamente. tranquilidade e também a união, porque o Donald Trump, lá nas tarifas, não podia diferenciar, sei lá, da Espanha da França. Era tudo o mesmo saco, o que é bom. Porquê? Porque não podia haver guerra internas. Imagina, teria sido terrível se, sei lá, a Espanha 32 e a Alemanha Sim, 17. claro. Seria terrível. Não. Então, isto é um trunfo também. E depois há o trunfo do mercado interior. Eu acho que a Europa tem que apostar ainda mais em si própria. O mercado, claro que não é suficiente, mas é apostar cada vez mais na Europa. Sim, No sim, entanto, mas somos a aposta. mas há uma Mas- coisa genial que eu achei para o Trump, que é. Eu acho que ele vai continuar no proteccionismo, que é algo para mim muito Sim. perigoso. O proteccionismo tu perde sempre, os americanos perdem. E é pena porque a ideia dele, eu acho que na base não se tão mal como isto. Qual é a ideia dele? E ele chegou à conclusão, finalmente, algo que na Europa pouca gente chegou a esta conclusão, que a mundialização também fez muitos estragos. Sim. Sobretudo junto da classe popular. E por isso ele foi eleito. Sim, eleito essa é também. apontada como uma grande Exatamente. razão para a eleição do Trump, não é? Só que é o radicalismo da resposta. Terrível. Aliás, andei a reler um pouco ontem o programa da extrema-esquerda francesa e da extrema-direita francesa. E comparando com o Trump, sinceramente, fechando os olhos, Não há eu grande acho que é a diferença. mesma coisa. Não, mas é a mesma... sobre a economia, é a mesma coisa. Porque o Trump, o que ele quer? Ele quer basicamente isso, que é proteção. cada vez mais produção nos Estados Unidos para criar cada vez mais empregos. O que é que a extrema-esquerda e a extrema-direita propõem? Olha, ao nível económico, não É andamos muito parecido, de facto. muito longe. Não Mas andamos longe. se for dificultada, Begonha, esta relação tradicional, Estados Unidos, a Europa, pode a Europa ter a China como principal parceiro estável economicamente? A China é confiável? Boa pergunta, moito boa pergunta, Sergio. Porque precisamente ontem e hoxe está na China
o primeiro-ministro español, o presidente do goberno español, Pedro Sánchez. É unha visita, unha viaxe, é verdade, programada, xa saben como son estas viaxes, há moitos meses, e con o beneplácito da Unión Europea. É dizer, unha coisa que está a acontecer é que agora os países estamos unidos, os países europeos da Unión Europea. E entón, o Pedro Sánchez vai, digamos, non digo como representante, como Ursula von der Leyen, mas sí que vai como representante tamén da Europa, non só da España. É dizer, algo que conseguiu o Donald Trump en 3 meses é algo que non se tiña conseguido na Unión Europea nos últimos anos. É dizer, todos da mão e con unha única voz, non é? Por tanto, é verdade que o relacionamento sí que agora vai mudar tamén coa Europa. É verdade que há moitos anos que temos un relacionamento os diferentes países da Europa individualmente, olla o que aconteceu en Portugal con a cuantidade de empresas importantes que compraran os chineses, que aconteceu en España, que aconteceu en outros países. Agora haverá unha vía única europeia para a China, é isso? Acho que sí, que para determinadas coisas e sobre todo porque a China ten tanto potencial. A China é unha potencia incrível, non é emerxente, é unha potencia, é o grande enemigo económico dos Estados Unidos. Por iso Donald Trump está a actuar así. Está por sobre a mesa. Mas pode ser positivo para a Europa. Claro, para a Europa eu acho que pode ser moito positivo, pode ser unha oportunidade única e vai ver o goberno chinés agora sabe que a Europa é o seu interlocutor realmente. Concordas, Olivier, com esta eu acho que a grande obra de arte do Trump é, se calhar, fazer, não é amar não, mas o regime, fazer-nos apreciar o regime, a China. Eu não tenho nada contra a China, não gosto, tenho todo o direito do regime chinês, não é? E que o combate. Portanto, a Rússia é igual, não tem nada contra, como é evidente, a Rússia em si, mas contra o regime russo. E inacreditável é que ele nos faz quase desejar que nos entendemos com a China. E estão a aumentar as viagens. É incrível. Atenção, porque é incrível que viaxes, como ben saben, da Pascua, agora, para a próxima semana, viaxes xa programadas, destas que se compran con cancelamento gratuito, sin adiantar moito diñeiro, aos Estados Unidos, que é o típico agora, nesta altura do ano, viaxar aos Estados Unidos, moitas viaxes foran canceladas e están a aumentar as viaxes, olla, tamén Portugal, España, Europa, Norte de África e Ásia. O Olivier lembra-se de certeza como é que dizia o Paulo Futre, venham charters. É isso? É essa a política que vocês esperam a partir de agora com a China. Muito bem, está feita a análise aos assuntos europeus. Daqui a instantes falaremos de assuntos que marcam a atualidade nacional. O Visto de Fora é um programa da Renascença em colaboração com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Vamos olhar para o país que tem já mais de 1,5 milhão de imigrantes residentes, número corrigido pela AIMA esta semana, corrigiu em alta. O Governo diz ser responsabilidade do anterior Executivo, quer agora apertar a lei da nacionalidade, controlar fraudes na emissão de atestados de residência. Olivier, o número obriga a isso ou o Governo está a aproveitar este número para vincar uma retórica que até eventualmente lhe pode dar votos neste contexto eleitoral? É um assunto tão vasto. Eu vou tentar resumir. Vamos a isso. É assim, primeiro dizer que nós fazemos parte, eu e o Begonha, deste número. Nós vamos falar de 1,5 milhão, da qual fazemos parte. É engraçado, não é? Sim. Sou legal, portanto, somos legalizados. Eu diria que Portugal, na minha opinião, está num cruzamento de caminhos, que é, por um lado, tem que fazer, na minha opinião, como a Espanha, porque eu sei que a direita portuguesa adora o bullying contra o Pedro Sánchez, mas o resultado da Espanha estão aqui. Eles estão cá. O crescimento da economia espanhola é muito bom. É muito bom. E porquê? Todos os economistas dizem que está acontecendo na Espanha, eles soube muito bem aproveitar a falta de mão de obra espanhola com a vinda, muitas vezes, de pessoas da América Latina. Mas são os factos, e como eu não gosto de... Eu sou anti-fake news. E do norte da África. Exatamente. Isso são os factos. A economia espanhola está melhor. Bom. E, para mim, Portugal tem que aproveitar também desta imigração. Tem absolutamente de fazer, na minha opinião, como a Espanha fez. Segundo ponto, há outra questão também, que é a questão da outra vertente da moeda.
E neste caso, concordo com o governo da AD, que peço desculpa, mas ao contrário do que disse o Isabel Moreira, deputado do PS, dizer isto, sim, desculpa, mas um imigrante tem que respeitar uma cultura e um modo de vida. É óbvio para mim. Isto para mim é mais do que óbvio. E achas que nos últimos anos a política que foi adotada fez com que as pessoas não se integrassem bem, não respeitassem isso? Há problemas de integração em Portugal. Não é só em Portugal, pelo amor de Deus. Não é? Mas depois, uma medida que foi tomada, por exemplo, 5 anos para ser português. Não, mas espera aí, para ser português não é um papel. Posso dizer isto porque eu podia ser português só agora aos 50 anos, por razões ideológicas. Só aos 50 anos jurei-me ser português, por acaso os papéis ainda estão a caminhar. 5 anos. Mas vamos ver uma coisa. Se tu trabalhas num país, tu tens que ter os mesmos direitos. Mas tu podes não ser português e ter os mesmos direitos. Sei lá, receber o IRS, etc, etc. Sim. Aqui não é isso que está em causa. Ser português é outra coisa do que um papel. Isto tem que acabar. Isto não é. Tens que saber minimamente da língua. Tens que saber minimamente da cultura. Estou a falar para ser português. Não é para viver em Portugal. É outra história. Tu podes viver em Portugal e ser cabo-verdiano sem ser português. Ninguém vai te chatear, caramba. Agora a questão é essa. É o equilíbrio, na minha opinião, que tem que ser encontrado entre o modelo espanhol, com o qual eu concordo, mas também um outro modelo que é, peço desculpa, mas houve nos últimos anos em França, em Espanha, em Portugal, um desleixo completo em relação a quem se instala no país. A Begonha pode-nos ajudar qual é o modelo espanhol que, de acordo com a mas antes seguir. disso, temos de clarificar uma coisa. Nós não nos podemos considerar como imigrantes, primeiro porque somos cidadãos comunitários. É dizer, uma coisa que temos de ter... Quando falamos com imigrantes, falamos de outras latitudes, exato, não é? Mas é que está claro... 1,5 milhão não. 1,5 milhão integra pessoas como nós. Mas espera, vamos... Sim, claro que sim. Nós temos de ter claro e clarificar os nosos ouvintes, porque olla, acontece até cando nos viaxamos fora da Europa, aí sí que viaxamos fora da Europa, mas dentro do espazo único Schengen da Unión Europea, nós somos todos iguais, é dizer, porque até en termos, por exemplo, de saúde e de direitos para ser atendidos co atendimento nos hospitais, nós temos o mesmo direito do que os portugueses. É unha coisa que ás veces as persoas se esquecen. Acontece con os portugueses cando van a Galiza, por exemplo, ou a Extremadura ou a Cataluña, que receben o mesmo atendimento. Estamos dizer que é igual, não é? Non, é igual. E que debe ser assim. Mas quando falamos deste aumento, falamos, claro, do tipo de imigração, eu que pergunto do teu ponto de vista, o que é que devem as autoridades portuguesas fazer? O governo diz Vamos que quer ver, no caso de España é verdade, eu tamén concordo co modelo español, acho que nós temos unha sociedade en España moito xusta neste momento, e é verdade que os inmigrantes regularizados teñen todos os seus direitos. É verdade que non se arrasan ni se soluciona o que é a papelada inicial para o permiso de traballo, non é? Tan cedo como en Portugal, porque en Portugal eu xa ouvi até persoas, por exemplo, da Argentina que están cá a traballar, que vieran cá a viver, e moitos, por exemplo, do Nepal e da Asia, que vieran cá, como sabemos, porque é moito rápido, dábase moito rápido esa hipótese de vir traballar cá. Mas depois, outra coisa é xa regularizar todo certiño. Os últimos pasos, digamos, demórase moito máis do que en España. Entón, en España as coisas se facen... E é isso que tem que ser corrigido do ponto de vista Exactamente. En España as coisas se facen ben desde o principio. Se callar se demora máis un bocadiño, é preciso ter un contrato de traballo, non existe tanta precariedade entre as persoas que veñen de fora, porque para obter ese permiso de traballo tens de ter ainda que sexa un contrato moito pequenino, e há máis hipóteses de conseguir contratos pequeninos en España do que, por exemplo, aquí, que todo máis precario. Fica essa dica, está feita a análise ao tema ao tema nacional que trouxemos a este Visto de Fora. Chegou o momento de percebermos os vossos conhecimentos justamente sobre Portugal. Índice de Tugalidade. Obrigado. Vou recuperar expressões. Agora é uma expressão algarvia. O que é que vocês acham que quer dizer alagartado ou alagartada? Alagartado? Sim.
Tem a ver com Lagarto. com os lagartos. Não. Estar alegartado... Não façam, nem sequer façam não? conotações futebolísticas, ok? Não, tem nada a ver com isso. Sim, Não, estar assim... É uma expressão algarvia. Sim. Então, estás alegartado, estás como parado. Não Não tens Não. energia, não? Não, longe, Estou- longe. Mas estava bem metido isto. Estava bem Não, tentado. cheira-me que volta a 0-0 aqui neste Espanha-França, Mas não? não sabemos, eu não... Mais uma aposta, não? Oliveira acho que não está a apelar a Não, voz, tem a não. ver com. Eu teria dito a mesma coisa. Tipo, estás cansado. Não, Sim. não é. Dava a entender, mas não é. Alagartado ou alagartada quer dizer colorido. Portanto, é uma expressão típica do Algarve para dizer colorido. Aqui está, mais um empate sem Mas o que é que golos. significa colorido? Mas, por exemplo, Dá um vamos exemplo. pôr- Exemplo concreto. Sei lá, estás alagartado, ou estás colorido, trouxeste uma roupa azul, Ah. amarela, verde, de estás roupa. alagartado. Sim, Ah, por exemplo, alagartado. por Ah, exemplo. mas então hoje ela está, esta tem um noite eu casaco- estou alagartada. Ela Estás tem um alagartada. casaco cor-de-rosa. Pronto. Então, alagartadamente, vamos então para o positivo. Alagartada. O positivo e negativo. Negativo, Begonha, o que é que nos trazes esta semana? Pois o negativo, estábamos a falar precisamente da imigração ilegal e unha das coisas acho que é un dos problemas de Portugal é precisamente o que se demora a burocracia en Portugal. Si, é unha coisa terrível. Si os estranxeiros e as persoas que a pouco que moran cá, o primeiro que dicen que lle sorprende de Portugal pela negativa é a incrível burocracia, o que se demora, envia un email, depois apresentas a Eu estou a papelada sentir o toda. peso da burocracia da forma como estás a falar. Mas é que é verdade, esta burocracia faz, por exemplo, que tú tens de resolver cualquier asunto nun banco, Sí. nun balcao do cidadão, do que sexa. Levas todo, mas depois sempre hai alguma coisa que falta. No último momento, está tudo ben. E depois te escreven un email. Non. Ainda Falta, falta aquí aquele falta cualquier papelinho, coisa. falta E então non preencher o resolves. email. E depois, non, es que se isto non. E demoras inmenso, e sobre todo con o tema dos emails. Envía o email, e envías o email e depois se engana em enviar não sei o quê, Fica porque o bem vincado funcionário é outro. O teu Enfim. negativo, Olivier. O meu negativo esta semana tem a ver com tive uma consulta médica e mais uma vez a arrogância de alguns médicos em Portugal. E estou à vontade de dizer isto porque o meu pai era médico, mas era médico humanista, antes de tudo o ser humano, e aqui às vezes tem que intervir. E como tem o sangue latino, sangue bastante quente, o que é que acontece? Eu tive que intervir esta semana, tive que levantar a dizer ao homem, não é, para já à minha frente, você não fala como cão aos velhos que estão à minha frente, senão vai correr muito mal. E, portanto, eu digo-me desculpe, mas o que é que eu me farei? Você não pode falar assim às pessoas. Não pode. Não pode tratar a dor desta forma. Não pode tratar a dor desta Tem que haver forma. Não pode falar com humanidade, os não é? surdos. Não pode tratar os surdos com esta forma. Aos gritos com o velho e a forma como ele fala. Mas quem é que tu és? Quem é que tu és? Tu para dizer isto? Porque o estatuto é de médico. Mas o estatuto ele é igual a qualquer outra pessoa. E por isso o meu negativo vai para a arrogância de alguns médicos, como eu já tive grandes médicos aqui em Portugal. Haja humanidade é o que interessa. Vamos ao positivo, Begonha. O positivo no outro día, eu lle perguntaba a Olivier, non tens estado en Guimarães? Pronto, este fin de semana fiz unha escapadela a terceira vez que eu estive en Guimarães. Estás a ver, Olla, Olivier? Terceira vez que o Begonha vai a eu Guimarães. adoro Guimarães. Que cidade linda. Linda. Cada vez que vou gosto máis. E dizer, estive nos... Non, é a cuarta vez que estive. Estive en diferentes momentos por temas de traballo. Neste caso foi un tema foi por la SER. Olla, é que a cidade está tan limpa, se comparas con Lisboa, tan limpa, tudo tan arrumadiño, há Alô, tanto Carlos Moedas. restauro, Alô, Carlos há tanta beleza, non temos feísmo, é dizer, temos unha estrutura de cidade para se viver, temos cultura, temos arte e temos unha gastronomía incrível. Eu quero recomendar cá dois restaurantes que son do máis puro estilo do que Muito gustamos rapidamente. Olivier e eu. Un é unha taberna, a taberna Trovador. É unha taberna a moda antiga, mas que tamén a música, con petiscos, de verdade. E depois un restaurante dos que eu gosto, con doses grandes, un bacallau incrível, Solar do Arco. É un bon momento para ir a Guimarães porque há un festival
de música religiosa incrível, e há muitos passos de Semana Santa e procissões de Semana Santa, e é o momento para ir a Guimarães. Fica aqui a dica, Olivier. Eu tenho dois pequenos positivos Vamos a isso. da semana. O primeiro é ver que é o contrário do negativo, que é e conheci vários médicos por causa de um trabalho, e que é um reumatologista extraordinário, médico, não sei, mas humanamente sei. Chama-se Fernando, e mando um abraço. Isto é a prova, tu podes Um ter abraço, certeza que é um bom Fernando, médico, reumatologista. porque ele mostra que tu podes ser médico e também grande ser humano. Excelente. Bom, e o grande positivo da semana vai para a terra onde estive este fim de semana, porque estive pela primeira vez da minha vida, não em Guimarães ainda, que vergonha, Mas tens de ir. Unhais da Serra, Unhais da Serra, muito bem. e portanto na montanha, por assim dizer, e comi num sítio extraordinário que se chama Lindviriato, que é um restaurante de cozinha tradicional portuguesa, antigo, por assim dizer, e fiquei de boca aberta, porque o homem fez um cabrito assado no forno, e lá ele disse que eu chorei, eu tive lágrimas a cair Mas choraste mesmo ou estás só... Mas choraste e o estômago como Choraste ficou? por mais. Não, extraordinário, mas o que é que eu mais gostei? O cabrito, também existe em Lisboa e não só, em várias partes do país, bom cabrito. Mas não é isso que me marcou na refeição. Marcou uma refeição, eu disse ao senhor, vocês em Unhais dão 10-0 em Lisboa. E ele disse, mas porquê? É o cabrito? E não. É o acompanhamento, é que já estou farto, já falei isto aqui da batata e do arroz, ou seja, há outra coisa. E o que é que ele fez? Ele fez uma batata assada, acompanhada de uma espécie de ratatouille com legumes da horta portuguesa. E depois, peraí, e depois uma purê de maçã. Ou seja, estava lá a comer todos os produtos tradicionais portugueses e não apenas a batata e o arroz. Olha, Muito uma bem. coisa, Rapidamente, Sérgio, nós vamos ter de escrever um livro ou um roteiro, algo Olivier, Sim, sem porque dúvida. realmente isto é, e não nos pomos, nós É não inacreditável. sabíamos o que Vocês íamos são os- dizer antes. Vocês são os maiores dizer, promotores, os maiores mas promotores da é que gastronomia nacional. realmente, porque nós pagamos, é dizer, a nós não é que nos convidem e depois falamos. A não, mim é que convidem-me, nós... mas... Mas mais do que escrever, tu vais paguei. comer, Olivier. eu Mas sei, é eu sei. dizer, eu falo depois de ir. Eu falo depois de ir e de pagar. É dizer, que isso demonstra que realmente é bom, porque às vezes te convidam e te sientes obrigada, Muito não é, a falar sobre. Mas é verdade que poderíamos escrever um roteiro ou um livro ou um guia, porque de tascas e de restaurantes Estamos bem típicos encaminhados. portugueses. Estamos, sem dúvida. E ficamos assim de barriga cheia, final deste Visto de Fora. Até para a semana. Tchau. Boa noite. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.